Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson Júnior para o canal chamado Evangelistão e para o canal também o Emerson Júnior. Nesse vídeo hoje vou dar continuidade aqui. Uma coisa que eu reparei e muitas pessoas já repararam também é que hoje em dia, já entrando no assunto, hoje em dia as igrejas evangélicas parecem que perderam a conexão com o Espírito Santo, assim do ponto de vista de dons do Espírito Santo, porque as igrejas evangélicas, pentecostais especificamente, elas sempre foram, por assim dizer, manifestação dos dons do Espírito Santo. Tem cura, aí tem milagres de todo tipo, tem profecia, tem libertação de demônio, tem falar em línguas, todo tipo de coisa assim sobrenatural ocorria nessas igrejas evangélicas da favela, pobre, né? Só que aí a partir do momento que a igreja evangélica foi ganhando impulso, justamente devido ao poder supremo do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo é expansivo automaticamente, querendo ou não, inevitavelmente. Então aí a partir desse momento a igreja evangélica começou a cair na política, né? Isso daí é inevitável, não tem como fugir disso. O Império Romano sempre perseguiu os cristãos porque o Império Romano via os cristãos como uma ameaça política, entendeu? É assim que acontece. O objetivo, é claro que por trás disso tudo tem o diabo, né? Mas assim, as pessoas observam as coisas a partir do filtro de influência política também, entendeu? As pessoas são cegas nesse nível. Então aí você observa que as igrejas evangélicas, elas essas grandes igrejas evangélicas que eu tô falando assim, que já tem capacidade política, por assim dizer, elas manifestavam os dons do Espírito Santo. Mas hoje em dia, essas grandes igrejas evangélicas, elas estão perdendo cada vez mais o contato com o Espírito Santo e elas nem sabem por que está acontecendo isso. Elas pensam, muitas pessoas pensam, né, que não, é o diabo que mudou a estratégia, o diabo não possui mais as pessoas não ficam mais endemoniadas, não ocorre mais manifestação, né, e etc, é porque o diabo mudou a estratégia. Mas não é isso que ocorre. O que acontece é que essas igrejas romperam a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão significa o relacionamento. E para você ter o relacionamento com o Espírito Santo, você tem que ter um relacionamento puro. Você não pode se prostituir espiritualmente. Ou seja, você não pode ter comunhão com alguém que tem práticas pagãs. E não pode validar práticas pagãs. A partir do momento que você valida práticas pagãs, você sabendo ou não, você está rompendo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não atua na mentira. É impossível. Então, devido a essas pessoas, essas grandes igrejas evangélicas, elas estarem validando o catolicismo romano, não somente validando, mas estão abrindo a porteira para lobos, que nem Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, entre outros, validando o catolicismo romano, como se fosse cristão, eles estão basicamente rompendo o relacionamento com o Espírito Santo. E a partir do momento que eles rompem o relacionamento com o Espírito Santo, evidentemente, eles não têm mais acesso aos dons do Espírito Santo. A partir do momento que eles não têm mais dons do Espírito Santo, é claro que não vai ter libertação de demônio, não vai ter nenhum tipo de milagre mais. E a partir do momento que a igreja evangélica, acontece todo esse efeito dominó nas igrejas evangélicas, elas perdem necessariamente a sua característica principal, que é o relacionamento com o Espírito Santo, é o sobrenatural, entendeu? Manifestado. E a partir desse momento, as igrejas evangélicas se tornam outra igreja católica, ou seja, apartada do Espírito Santo. A igreja católica é vazia do Espírito Santo, não tem nada lá, entendeu? É meramente uma coisa, uma casca vazia, cultural, simplesmente. Então as igrejas evangélicas estão se tornando igrejas católicas. E a partir do momento que elas se tornam igrejas católicas, em miniatura, porque não tem o mesmo poder de influência político da igreja católica, não existe o tamanho poder de influência igual a igreja católica no mundo inteiro, na realidade, do ponto de vista político, porque é uma religião política, estatal, especificamente, que atende sempre uma elite. Então, a partir do momento, as igrejas evangélicas, elas, já que elas estão apartadas do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, então elas começam a ter que se adequar a outros tipos de ponto principal para se manter, né? Então, aí elas vão ter que atuar mais focada na política, entendeu? Tipo assim, ao invés de elas estarem focadas nos dons do Espírito Santo, agora, já que elas não têm mais acesso a isso, elas nem sequer sabem por quê, então elas vão ter que arrumar outra coisa. Então aí você observa que muitas igrejas evangélicas focam na prosperidade, ficar rico, ou então muitas outras igrejas evangélicas vão focar na política, muitas igrejas evangélicas vão focar assim
Até que é uma coisa, é claro que são coisas assim que você não pode, tipo, é claro que você, tipo assim, você tem que buscar essas coisas, mas você não pode focar toda a sua vida nessas coisas. Você tem que focar na comunhão com o Espírito Santo. A igreja evangélica, pentecostal, original, é focada no relacionamento com o Espírito Santo. Não nessas coisas em primeiro local, entendeu o que eu tô falando? Mas como elas não têm mais acesso a isso, elas têm que focar nessas coisas, elas têm que colocar essas coisas como objetivo, já que elas não têm mais relacionamento. Elas não sabem por que não tem relacionamento. Esse vídeo aqui eu tô falando, eu tô explicando, exemplificando o motivo claro por quê. Então aqui eu anotei alguns pontos para analisar, né, pessoal? Vou deixar o vídeo anterior que eu fiz aí no card também, para que vocês possam analisar. Padre José Eduardo, ele está em plena comunhão com outro padre chamado Leonardo Wagner, que fala que tem que queimar Bíblia protestante, que são as Bíblias que todas as pessoas que sempre manifestaram dons do Espírito Santo sempre utilizaram. Ele fala que tem que tacar fogo. Então vocês estão em comunhão com essa... A partir do momento que vocês validam o catolicismo romano, vocês estão em comunhão com pessoas que queimam a palavra do Espírito Santo. Como é que vocês não querem... Como é que vocês querem manifestar dom do Espírito Santo se vocês estão em comunhão e validando pessoas que mandam queimar a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo vai... ele tá com amizade com aquele cara ali que manda queimar a minha palavra inspirada, mas eu vou continuar dando dom pra ele, vou continuar fornecendo dom pra eles. Vocês por acaso são loucos? Vocês estão completamente loucos, por acaso? Mas aqui, continuando o vídeo, né, pessoal? Eu anotei o seguinte: padres, entre aspas, do catolicismo romano têm se infiltrado em igrejas evangélicas. Isto está, por assim dizer, bloqueando a comunhão das igrejas evangélicas com o Espírito Santo, que sempre lhes concedeu os seus santos dons. Agora, devido a esta transgressão, isto é, validar as falsas doutrinas e paganismos de Roma, essas igrejas não estão mais atuando sobre os dons do Espírito Santo. Progressivamente, os dons do Espírito Santo estão cessando nesses locais. Ou seja, curas, libertação de demônios, falar em línguas, etc. Que nem eu falei pra vocês, como é que você quer ter comunhão espiritual com uma instituição que manda tacar fogo na Bíblia? Na Bíblia que vocês sempre utilizaram, e a partir dessas Bíblias vocês sempre foram abençoados com os dons do Espírito Santo. Como é que vocês querem permanecer com os dons do Espírito Santo se vocês chamam esses caras para fazer evento nas igrejas evangélicas, para fazer palestra, etc. E não fique pensando que eu não sei quem são essas pessoas, mas eu tô levando em consideração que essas pessoas são tolas e são ingênuas. Mas se essas pessoas continuar com isso, eu vou fazer um trabalho detalhado aqui para demonstrar claramente todas as lobices da Igreja Católica Romana e os paganismos e do porquê essas igrejas não estão tendo mais acesso aos dons do Espírito Santo. Mas eu não quero expor essas pessoas, porque eu tô... na minha cabeça, essas pessoas são ingênuas. Não é possível que essas pessoas estão trabalhando para a própria destruição, para pessoas que falam que tem que tacar fogo na Bíblia deles. Não pode ser verdade uma coisa dessa, né? Então, continuando o próximo ponto aqui, é o seguinte. Gênesis capítulo 31 e Josué capítulo 7 demonstra claramente que as práticas pagãs não somente atrai espíritos espúrios, como também rompe com a comunhão com Deus, né? Então eu peguei aqui, Gênesis capítulo 31, por quê? Vou falar o contexto rapidamente desses capítulos da Bíblia, tanto de Gênesis quanto do livro de Josué. Primeiramente, o capítulo de Gênesis é o seguinte, fala a história de Jacó, certo? Que depois virou Israel, Deus deu um novo nome para ele, que é Israel, que ele ele foi casar com Raquel e com Lia, certo? E aí o pai delas, ele era pagão e tinha ídolos de estátua e tudo mais. E aí o que aconteceu é que esse cara tava explorando ele, e tanto ele como as próprias filhas, ele tava explorando para ganhar as bênçãos de Jacó, enganando ele toda hora, né? Então Jacó, juntamente com as esposas dele, ele falou com elas, né? E eles concordaram em sair daquele local, já que eles estavam sendo explorados, basicamente. E o cara não tava cumprindo com aquilo que foi confirmado anteriormente. Então eles basicamente fugiram, não avisaram pro cara, né? Porque o cara não ia deixar o Labão, e fugiram. Só que o que aconteceu foi o seguinte, a Raquel, ela roubou os ídolos de Labão. Então aí o que aconteceu foi que Labão observou que os ídolos dele tinham sido roubados, as estátuas, etc. Esse tipo de gesso e tudo mais. Os demônios em forma de estátua. Então ele perseguiu a família. Só que ele chegando lá na família, Raquel escondeu os ídolos, entendeu?
Dessa forma, Raquel escondendo os ídolos, meio que ele passou como um mentiroso, mas o ponto principal dessa história é o seguinte: se você faz parte de uma comunidade, né? Por exemplo, você tem uma família, você, sua mulher e seu filho, é uma comunidade já, dentro desse contexto. Se seu filho roubar um ídolo e você não saber, e a sua esposa não saber, e o seu filho deixar um ídolo escondido na sua casa, esse ídolo atrai demônios para sua casa, mesmo você e sua mulher não sabendo por quê, entendeu? Porque basicamente você está em comunhão com a sua família, você está em comunhão com a sua mulher e com o seu filho, certo? Você é como se fosse uma comunidade que está uma comunhão espiritual. Então, se uma pessoa tiver relacionamento com demônio, etc., todas as outras pessoas dentro dessa comunhão familiar paga o pato também, atrai demônio e não sabe por quê que aconteceu, entendeu? Então a Raquel levando o ídolo, ela atraiu demônio, entendeu? Ela atraiu a maldade. Porque os ídolos, se você estiver idolatrando, praticando paganismo, etc., você basicamente está atraindo demônio para sua casa, opressão demoníaca, etc. Tanto é que o Bernardo Custer tem um vídeo sobre isso também. O Bernardo Custer fala que ele está sofrendo com opressão demoníaca. É claro, o catolicismo romano, ele vai, devido às práticas deles, que eles nem sequer sabem, atrai esse tipo de coisa automaticamente. Então, se você levar uma pessoa como o Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo, fazer entrevista, etc., e falar que eles são cristãos também, eles são nossos irmãos, estamos em plena comunhão com eles, etc., espiritual, você basicamente formou uma comunhão com essas pessoas, só que essas pessoas estão fazendo práticas espúrias, sem sequer elas perceber, e você está rompendo o seu relacionamento com o Espírito Santo, entendeu? Você está cortando o seu relacionamento com o Espírito Santo e está, ao mesmo tempo, atraindo para si esses espíritos espúrios, entendeu? Então esse capítulo aqui fala exatamente isso. Tanto é que tá aqui, ó. Jacó falou o seguinte para Labão, né? Com quem encontrares os teus deuses, ou seja, as estátuas, os ídolos, né? Que este não viva. Ou seja, Jacó não sabia que a esposa dele tinha roubado os ídolos do pai dela, Labão. E ele foi e falou, né? Se foi encontrado esses ídolos aqui na minha casa, porque o cara foi lá atrás dos ídolos dele, né? Só que o Jacó não sabia. O Jacó ficou com raiva dele, do Labão, e falou, já que você tá falando o Jacó pensou que era mentira, né? Já que você tá falando essa mentira, se alguém for pego aqui com esses ídolos, que essa pessoa vai morrer. Ele mesmo falou, só que ele não sabia, né? Então se Labão encontrasse que Raquel tinha pego os ídolos, o Jacó ia ter que fazer o quê? O Jacó ia ter que matar a própria esposa. Entendeu? Olha só a loucura. Ela atraiu para si a maldição e nem sequer percebeu. Aí continuando aqui, ó. Diante dos nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma a ti, porque Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Tá vendo? Quando você está em comunhão com uma pessoa que pratica idolatria, você basicamente está atraindo para si espíritos espúrios, demônios, é claro, né? E ao mesmo tempo você está perdendo os dons do Espírito Santo, sem sequer perceber. A sua comunidade está perdendo essa capacidade, está perdendo essa comunhão, essa ligação com o Espírito Santo, certo? Então mas aí na história a Raquel conseguiu esconder a situação. Ela escondeu não somente de Labão, mas ela escondeu de toda a família dela e do próprio Jacó, né? Conforme demonstra nas escrituras. Mas para você ver o perigo que você estar em comunhão com uma pessoa que tem práticas pagãs, você sabendo ou não, entendeu? Só que aí, tipo assim, o problema é que as igrejas evangélicas, elas sabem as práticas pagãs do catolicismo romano. Elas têm plena consciência, mas elas mesmo assim validam. Por quê? Por quê? Por causa de política. A política sempre cria um redemoinho que, de certa forma, tipo assim, leva as pessoas a entrarem em acordos totalmente inaceitáveis. As pessoas estão fazendo acordo com o catolicismo romano e ao mesmo tempo elas estão perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Qual é mais vantajoso, né? Tipo assim, entre aspas. Pra mim, eu não me importo. Tipo assim, pra mim o que me interessa é ter comunhão com o Espírito Santo. Não me interessa, entendeu? Ter comunhão com pessoas que vai me quebrar minha conexão com o Espírito Santo. Que fala que tem que queimar a Bíblia. E entre outras coisas, que o próprio Papa Pio X, com o próprio Padre Leonardo, que tem uma foto com o Padre José Eduardo, que eu vou deixar o vídeo no card novamente afirmando pra vocês verem, observar com seus próprios olhos, falou que tem que tacar fogo em Bíblia protestante. Então como é que essas pessoas têm comunhão com essas pessoas? Né? Como é que essas igrejas evangélicas têm comunhão com essas pessoas? A ponto de perder
a comunhão delas com o Espírito Santo. Eles são, é o quê? Loucos, né? Aqui o outro capítulo é o capítulo 7, né? Que aconteceu, falando no contexto rapidamente. É que aqui tava nos períodos de guerra de Israel, né? Tô falando em Israel verdadeiro lá da Bíblia. Aí nesse período de guerra de Israel, o antigo. Aí nesse período de guerra de Israel aí, o que aconteceu foi o seguinte: Deus estava favorecendo, por meio do poder dele, os exércitos de Israel. Só que aconteceu é que uma pessoa da comunidade de Israel, ela pecou. Não somente pecou, mas como roubou coisas e escondeu as coisas lá na comunidade. Esse pecado basicamente foi suficiente para quebrar, romper a comunhão com Deus e, tipo assim, perdeu os favores de Deus na batalha e o exército de Israel foi basicamente humilhado, derrotado completamente, destruído. Então aí Josué se humilhou, né, para com Deus. Aí Deus falou para Josué e para a comunidade que tinha uma pessoa que tinha pecado, então por isso perderam os favores de Deus, entendeu? Aí tá aqui, ó. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Entendeu aqui, pessoal? Aqui, ó. Aí depois Josué falou, né? Deus falou: Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei. Pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada e também roubaram e dissimularam e colocaram entre os seus próprios apetrechos. Então aqui é o seguinte: se você comete idolatria e ainda por cima coloca essas pessoas lá nas igrejas evangélicas e fala que está em plena comunhão com essas pessoas, etc. Você sabendo que elas praticam idolatria, você sabendo que o Espírito Santo não vai conceder mais dons para você, etc. É claro que vai acontecer tudo isso que está acontecendo, que a gente observa aí na igreja evangélica. Que ela não é mais a igreja, pelo menos as grandes, né? Elas não são mais as igrejas evangélicas dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, que você visivelmente observava a atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque elas foram atraídas por uma armadilha do catolicismo romano, entendeu? E entraram em comunhão com o catolicismo romano, romperam o relacionamento com o Espírito Santo. E aí, o que acontece? Será que eles vão parar com esse tipo de coisa, com essa comunhão espúria, com essa prostituição espiritual, ou vão permanecer com isso? Eles estão felizes e rindo à toa, esse tipo de pessoa aqui, ó. Estão felizes e rindo à toa, principalmente o Olavo de Carvalho. Isso tudo aqui provavelmente foi armadilha dessas pessoas se infiltrarem nas igrejas evangélicas dessa forma, por meio da política. Porque aí eles subvertem a mente dos evangélicos. Eles fazem os evangélicos crer que os católicos romanos estão, tipo assim, em comunhão com eles espiritual, né? E dessa forma os evangélicos perdem a comunhão com o Espírito Santo. É rompida a comunhão com o Espírito Santo. Então você nivela a igreja evangélica por baixo, no mesmo nível da igreja católica. É meramente política. É a partir do momento que você entra numa disputa meramente política com a igreja católica, não tem como você se sobressair, entendeu? A igreja evangélica só se sobressai sobre a igreja católica por causa da comunhão com o Espírito Santo. A igreja evangélica somente se sobressai das igrejas que são cessacionistas, ou seja, que não acreditam no Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo hoje em dia, justamente por causa dos favores sobrenaturais do Espírito Santo. Se não tivesse favor espiritual do Espírito Santo, a igreja evangélica não seria absolutamente nada, nada. Esses números que tem hoje, apesar de ter muitos erros, né, muitos focos errados, etc, em ficar rico, etc, só tem por causa do Espírito Santo. A partir do momento que você quebra isso, você já era, você cai. E o catolicismo romano absorve novamente, porque vira meramente uma disputa política. E a igreja católica, os ilusionistas do catolicismo romano, Marcelo Andrade, Guilherme Freire, aí começa a falar, não, quando era o catolicismo romano é o paraíso na terra, é a Atlântida perdida, a Idade Maia é a Idade de Ouro. Eles começam a mandar na mente das pessoas um monte de ilusão. Se você não tem mais a atuação do Espírito Santo, você cai automaticamente em uma mentira dessa, entendeu? Você vai querer viver algum tipo de ilusão dessa. Então eles ganham, entendeu? Tipo assim, eles roubam os crentes e jogam lá na profanação, na blasfêmia do catolicismo romano. Daí provavelmente foi um plano lá do pagão do Olavo de Carvalho, desses caras, entendeu? Padre Paulo Ricardo.
Então esses caras, eles se aproveitam da ingenuidade dos evangélicos, eles vão lá, por exemplo, Padre Paulo Ricardo faz entrevista para a rádio gospel e etc, falando de situações que nós discordamos discordamos do senso comum aí da mídia. A mídia fala que tem que fazer aborto, a mídia fala de casamento IAG, que inclusive a própria Igreja Católica promove bênção IAG e etc. Então eles se aproveitam disso para se infiltrar nos meios evangélicos. Eles vão lá, o Padre Paulo Ricardo faz entrevista para uma rádio gospel falando desse assunto, só que ao mesmo tempo ele tá, tipo assim, com aquela batina lá, metendo louco, falando, sou padre, sou bonzão, eu tô fazendo um trabalho bom aqui, ó, justamente para subverter a cabeça dos evangélicos. Falar, tá vendo? Nós somos irmãos. Eles não são irmãos. Eles têm práticas pagãs. Você não pode aceitar um cara que se diz padre. Ele sendo padre, ele tá rompido com o Espírito Santo. Você tem que falar, não, você está tendo práticas pagãs, você tem que crer em Deus verdadeiramente, no Espírito Santo. Você tem que sair de Roma, porque Roma não tem mais jeito. Roma não é pautado no Espírito Santo. Roma sempre foi e sempre será pautado em poder político. Tá entendendo qual é o caso? Da mesma forma, o padre José Eduardo é mais sórdido que o padre Paulo Ricardo, porque o padre Paulo Ricardo, ele é sorrateiro. Ele se aproveita desse tipo de situação que eu falei pra você, pra se colocar como alguém que trabalha pro bem, que visivelmente a instituição dele não trabalha pro bem. Benção Yag da instituição dele há mais de 2 anos, há mais de 700 dias abençoando o casal Yag. Mas mesmo assim, esses caras, eles se colocam como bonzinhos pra falar, não, nós somos irmãos, etc., rompendo, né, a comunhão com o Espírito Santo, etc., né? Mas o José Eduardo, ele é mais sórdido, sorrateiro de todos, porque ele, de maneira propositiva, ativa, ele procura os evangélicos e se coloca como sonso, como ele é, falando que ele é bonzinho, não, nós somos irmãos, etc. Ele vai lá pra fazer debate com o evangélico, não, mas não é bem assim, aí é não sei o quê, nós somos irmãos, nós somos todos cristãos. Não somos, eles não cristãos, aliás. Nós não temos comunhão com eles, entendeu? A partir do momento que você tem comunhão com o padre José Eduardo, você fala, não, tá bom ele ser católico, ele pode ser católico romano mesmo. Você tá validando um estado de coisas que é tudo aquilo que eu tô repetindo aqui no decorrer desse vídeo. Você perde a comunhão com o Espírito Santo automaticamente. E se você tiver sensibilidade espiritual, você vai ficar que nem o Bernardo Custer, você vai ficar oprimido demoniacamente. Os demônios vão lá na sua casa te atormentar, que nem o Bernardo Custer. Vou ver se eu acho esse vídeo e coloco no card aí também. Entendeu, pessoal? Como é que é a situação desse cara aí, esse padre José Eduardo? O catolicismo romano em todos os locais do mundo tem a mesma estratégia. Eles se aproximam de todas as religiões e tentam ter a mesma linguagem dessa religião. Por exemplo, no cristianismo, né, pentecostal, etc., com os dons do Espírito Santo, tem cura, tem milagre, tem libertação de demônio, etc. Eles tentam simular essa mesma coisa para falar que eles estão falando a mesma língua, entendeu? Aí a partir do momento que eles conseguem se filtrar nessas outras religiões, eles começam a falar que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo, uma igreja que tem bênção gay há mais de 700 dias. Aí eles começam a tipo assim, desbaratar, destruir por dentro, de dentro para fora. É bem melhor um centro Dom Bosco, você lidar com o centro Dom Bosco, que os caras pelo menos não tentam se filtrar, do que um padre José Eduardo. Ele é mais maléfico, milhares de vezes mais, do que o centro Dom Bosco. Porque o centro Dom Bosco, eles pelo menos são sinceros, né? Eles falam que a Igreja Católica tem que controlar o Estado mesmo, tem que proibir os outros cultos mesmo, etc, né? Os sílabos, que é o documento válido ainda hoje, que fala que o Estado tem que perseguir todo mundo que não é católico romano, etc, né? De que um padre José Eduardo da vida. Esse cara é sórdido. Você tá perdendo a comunhão quando você fala que esse cara é irmão, automaticamente. Você tá rompendo o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você tá atraindo para si demônios na sua casa. Se você estiver numa comunidade, você tá destruindo a sua comunidade evangélica. Você tá acabando com essa igreja. Você não tá entendendo isso, não? Então, aqui, continuando aqui, pessoal, é o seguinte, né? Anotei mais algumas coisas. Esses, abre aspas, padres, ditos conservadores, estão se utilizando da política como ponta de lança para se infiltrarem nas igrejas evangélicas e, com as suas presenças, romperem
com a comunhão das comunidades evangélicas com o Espírito Santo. Então, que nem eu falei para vocês, pessoal, o que acontece é o seguinte: as igrejas evangélicas só é o que é hoje, não é por causa dos pastores, não é por causa das comunidades, não é por causa de nada disso. Porque se fosse por causa disso, seria impossível, porque a maioria sempre foi pobre, entendeu? Só é o que é hoje por causa dos dons do Espírito Santo. Seria impossível se não fosse os dons do Espírito Santo. Igrejas cessacionistas, por exemplo, igreja presbiteriana, se você colocar outros parâmetros, né? Se você for analisar, por exemplo, se fosse do ponto de vista de intelectualidade, a igreja evangélica jamais venceria a igreja presbiteriana. Nunca venceria a igreja... nunca teria a mesma... essa expansão seria impossível, entendeu? Acima da igreja presbiteriana. Se você colocasse meramente do ponto de vista de desenvolvimento de intelectualidade. Porque a igreja presbiteriana, ela é moldada na intelectualidade, assim, do ponto de vista... Eu não tô falando que é superior à intelectualidade acima dos dons espirituais. Na verdade, é o contrário. Tanto os números atestam isso. Entendeu? Mas eu tô falando assim que... Eu tô fazendo essa comparação para falar para vocês que se não fosse os dons sobrenaturais, a igreja evangélica não seria absolutamente nada. Entendeu? Absolutamente nada. Jamais teria essa proporção. Então, aí se você... a intelectualidade, se bater de frente, intelectualidade evangélica contra intelectualidade presbiteriana, meramente. A presbiteriana, tipo assim, não chegaria nem aos pés. Agora, se você analisasse a igreja evangélica em comparação com a igreja católica do ponto de vista de poder e influência político, nunca venceria. Nunca. A palavra é essa, nunca. Entendeu? Então, o foco não deve ser política. É claro que essas coisas... nós estamos no mundo, então nós interagimos com essas coisas, entendeu? Mas o foco, em primeiro lugar, principal, é o relacionamento com o Espírito Santo. Para você ter um relacionamento com o Espírito Santo, você não pode ter práticas pagãs. Não pode ter práticas pagãs, repetindo. Se você tiver práticas pagãs, já era, você rompe com o Espírito Santo. Entendeu? Como é que é a situação? Se você tiver em comunhão com o Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho, né? E etc. Olavo de Carvalho tá falecido, né? Que Deus o tenha, né? Tipo assim. Deve ficar a cargo do julgamento de Deus. Eu espero que tenha dado tudo certo pra ele, apesar de todos os erros que ele sempre cometeu na vida dele, propagando o catolicismo romano. Mas aí, pessoal, é que nem eu tô falando pra vocês. A igreja evangélica, ela sempre foi, né? Até então, estabelecida nos dons do Espírito Santo. A partir do momento que você rompe isso, não sobra nada. É claro que a gente tem que desenvolver a intelectualidade. Inclusive, tento incentivar as pessoas a ler mais, entendeu? A ler mais, a discernir mais, a ter discernimento de espíritos e tudo mais, a desenvolver a intelectualidade no nível máximo, porque é necessário para que a gente possa perceber esse tipo de movimento. É claro também que a gente está no mundo, então inevitavelmente a gente vai ter que lidar, querendo ou não, com política. Se a gente não lidar com política, a política vai nos perseguir, vir atrás de nós. É um negócio inevitável também. Mas não podemos colocar esse negócio como primeiro lugar. O primeiro lugar é o relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu? Que o próprio nome, pentecostalismo. Pentecostalismo é o quê? É a descida do Espírito Santo e o Espírito Santo fornecendo os dons dele no Pentecostes. Entendeu? Então, o nosso general é o Espírito Santo, né? Por assim dizer. Enfim, deixa eu ver. Outra coisa que eu anotei aqui. É necessário criar comissões permanentes interdenominacional de pesquisa do catolicismo romano para deixar claro que as suas práticas são incapazes de ter comunhão com o Espírito Santo. Desta forma, as igrejas evangélicas restabelecem a comunhão com o Espírito Santo e os seus santos dons, que sempre abençoaram essas igrejas. Então, você vê essas pessoas, né? As igrejas, essas grandes igrejas evangélicas aí, se elas não retornarem à comunhão com o Espírito Santo, por meio do zelo do relacionamento com o Espírito Santo, por meio da identificação de práticas pagãs, de falsas comunhões, de prostituição espiritual, essas igrejas tendem a diminuir. Todo esse progresso aí, essa expansão evangélica, vai ser... tipo assim, inútil, fogo de palha. Da mesma forma que veio de uma hora para outra, como um milagre, esse crescimento, ela vai desaparecer de uma hora para outra também, porque as pessoas vão começar a focar em coisas
que não respalda o crescimento delas. Riqueza não respalda o crescimento evangélico, né? Prosperidade, ficar milionário, etc. Política não respalda o crescimento evangélico. O que mais, né? Tipo assim, intelectualidade meramente não respalda o crescimento evangélico. Todas essas coisas são importantes, que nem eu falei pra vocês. Não é pra gente virar mendigo. Não tô falando pra gente virar mendigo. Eu não tô falando pra gente ficar, tipo assim, totalmente alienado com a situação política. Eu não tô falando também pra ser anti-intelectualidade. Eu não tô falando nada disso. É justamente o contrário. Mas tem que viver tudo isso com equilíbrio. Mas em primeiro local, tem que buscar o Espírito Santo. A igreja evangélica é o reinado, tipo assim, é guiado pelo Espírito Santo, entendeu? E os dons do Espírito Santo. Então o que? É jejum, é oração todo dia, são práticas espirituais, zelo com a palavra de Deus, não assistir pornografia, modéstia, esse tipo de coisa, entendeu? Tipo assim, é disciplina no Espírito Santo, é zelo com o Espírito Santo, é relacionamento, é bom relacionamento com o Espírito Santo. E afastar lobos, entendeu? Tipo assim, esses caras são ligeiros, mano. Esse padre José Eduardo é ligeiro. Ele provavelmente deve ligar pra esses líderes evangélicos tolos aí, que tem comunhão com esse cara, destruindo a comunidade deles. Ele deve, inclusive, falar assim pra eles, vocês ainda estão tendo manifestações sobrenaturais, porque esse cara é nefasto, ele sabe muito bem que as manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo nas igrejas evangélicas é o principal fomento das igrejas evangélicas. Sem isso, as igrejas evangélicas elas desmoronam. Então esse sórdido, sabendo disso, ele provavelmente deve entrar em contato com todos esses evangélicos tolos aí que tem amigo desse cara e ficar sondando eles para perceber, porque quanto menos tem essa manifestação dos dons sobrenaturais nas igrejas evangélicas, mais esse cara sorri, mais esse cara fica feliz, alegre, porque ele sabe muito bem que as igrejas evangélicas são estabelecidas no relacionamento com o Espírito Santo. Sem o relacionamento com o Espírito Santo, a igreja evangélica vai pro beleléu, vai pro saco, não é nada, vira uma casca vazia, vira um sepulcro caiado, né, que nem fala. Então, para esse vídeo é isso, né, pessoal? Só reafirmando aqui para vocês o seguinte. Se você faz parte de uma comunidade evangélica que tem comunhão com o catolicismo romano, saiba que essa igreja evangélica está rompida com o Espírito Santo. Tente, se você for um líder, rompa imediatamente e explique e estude o catolicismo romano a fundo. Isso daí é urgente. E explique para toda a comunidade que vocês não estão tendo mais não está tendo mais manifestações do Espírito Santo porque vocês estão em comunhão com práticas pagãs, que nem no livro de Gênesis e no Josué. Leiam essas partes, eu vou deixar na descrição aí, para que vocês possam entender o que eu tô falando. Sem um relacionamento com o Espírito Santo, a igreja evangélica vai pro beleléu. Daí vai ter que ficar lá se ajoelhando pro Papa lá. Faz o menor sentido uma coisa dessa, né? Inclusive tem até a igreja evangélica se reunindo com o Papa. Olha só o absurdo. Então, pessoal, vocês, se não tiver jeito, se essas igrejas aí não quebrarem essa prostituição espiritual, saiam imediatamente dessas igrejas evangélicas. Se você alertar para eles, se você falar com o líder, se você demonstrar que tem o padre José Eduardo tem foto com outro padre, o vídeo vai estar no link aí, e o padre fala que você tem que queimar a igreja, queimar a Bíblia protestante, vocês sempre leram, e a partir dessa Bíblia vocês sempre tiveram o dom, aí você tem que fazer o quê? Tem que sair, simplesmente sair dessas igrejas, falar para todo mundo que quer sair também, e fazer outra igreja. A igreja significa o corpo de Cristo, né? Fazer outra instituição, né? Fazer outra instituição, e essa instituição que vocês fazer não tem comunhão com a prática pagã, aí vocês vão ver novamente o florescer dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Simplesmente isso. Já que eles querem, já que o foco deles agora é outro, é política, ou o que quer que seja, é ficar milionário, então vocês têm que fazer exatamente isso. Se essas pessoas aí não têm um pingo de pudor, né? Porque significa que essas pessoas não têm interesse, nunca tiveram interesse no Espírito Santo, são infiltrados, né? Diferentemente lá do catolicismo romano, que eles falam que são infiltrados e mesmo assim permanece. Se a gente estiver no local que tem infiltrado, a gente simplesmente sai do local, cria outro. Simplesmente isso. Porque a igreja de Cristo está nos seres humanos de carne e osso, nas almas humanas que obedecem às leis de Deus. Não numa instituição de bloco.
controlada por algum nefasto aí, sórdido. Então, para esse vídeo é isso, né, pessoal? Só para explicar para vocês aqui a situação. Espero que vocês tenham entendido. Quem assistiu esse vídeo aí, chegou de paraquedas, faz parte de alguma igreja evangélica, mande para os seus líderes esse vídeo. Eu não tenho intenção nenhuma com isso. Minha única intenção aqui é ser servo de Deus. Não quero saber de nada, não quero fama, não precisa me convidar para nada, não tenho interesse de nada. Somente estou alertando a respeito de uma situação de lobos sórdidos que estão se infiltrando e destruindo o relacionamento das pessoas com o Espírito Santo. Já que eles não têm relacionamento com o Espírito Santo, eles querem que ninguém tenha também. Em vez deles verdadeiramente viver uma fé cristã, que nesse padre José Eduardo, que está mais de 700 dias na instituição que faz bênção gay, hoje, deve estar fazendo bênção gay por aí mundo afora, milhares. Então aí nós temos que ter zelo com a palavra de Deus, temos que ter zelo com o nosso relacionamento com Deus, entendeu? Diferentemente dessas pessoas. Então para esse vídeo é isso, até a próxima e falou.